Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma prosa. Essa prosa de hoje é especial porque vamos estar aqui com alguns autores que, junto com a Daiane Carrasco e o Sérgio Fernandes, né, construíram aí mais uma edição da Literato Dente de Leão. Essa edição, então, que nós vamos estar falando é a edição de número 21, que tem como título, né, como temática, que rodeia, na verdade, todos os textos que contemplam, né, essa edição, Viva a América Latina, tá? Então, fica aqui o convite para que vocês possam seguir a página da Literato Dente de Leão, assim como também o próprio site deles, que é onde o material é divulgado lá, acredito eu que em primeira mão, né? Um site que está riquíssimo e que traz bastante informação. Como eu falei anteriormente, né, a Literato Dente de Leão, ela é, na verdade, uma newsletter que mensalmente, né, por meio das suas edições, vem contemplando algumas temáticas e sempre superando. Os textos que a gente encontra ali dentro, na verdade, são sempre muito enriquecedores. Então, a ideia é hoje a gente dar o pontapé inicial nesta parceria de uma vez por mês estar aqui conversando com tanto a questão, né, do corpo editorial, quanto os escritores que fizeram parte, né, das edições em que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então, antes de trazer aqui os nossos convidados, né, para estar aqui comigo e com vocês, falando um pouquinho sobre este projeto, tudo que envolve a Literato Dente de Leão, eu gostaria de fazer um breve resumo, né, falando um pouquinho da bio deles, ok? Então, Literato Dente de Leão é um veículo de divulgação literária gratuito e de circulação livre. Prezam pela autoria, criatividade e relevância sociais dos textos. Incentivam escritores independentes a exporem sua escrita, seu ponto de vista. Realizam um trabalho crítico, sem amarras, tudo em prol da cultura brasileira. Né? Então, hoje nós vamos ter aqui alguns autores que contribuíram para esta edição. Vou fazer aqui um breve relato também de cada um que vai estar aqui conosco. Iniciando, então, pela Daiane Carrasco, que faz parte, né, é a editora que organiza aí o material que recebe, né, por meio dos escritores, tá? Ela que é oceanóloga, escritora do livro, né, Ozzy e Johnny. Este livro já esteve aqui no Prosa Verso e Vinho, numa apresentação e análise, então fica aqui o convite. E se eu não me engano, nós também conversamos com a própria autora falando sobre a obra, tá? Então fica mais uma vez o convite. Quem vai estar também conosco aqui é o Sérgio Fernandes. Sérgio Fernandes, que é o designer e a criação, né, do Literato Dente de Leão. Ele que é consultor de TI e terapeuta corporal, tá? Autor do livro Zé das Campas. Esta obra, Zé das Campas, também já esteve aqui no Prosa Verso e Vinho em uma análise e apresentação, tá? Então, mais uma vez, fica o convite para que vocês possam conhecer também esta obra do Sérgio Fernandes. Tá? E teremos a participação de dois autores, o Marcelo Elo Almeida, né, que é escritor, com o livro Inhohan, tá? Vamos querer saber um pouquinho também do que é esta obra. E o escritor Igor Pires Leon, tá? Que é autor, então, dos livros Veludo Azul, um livro de contos pela editora Nauta, tá? E pelo Clube de Autores ele tem 3 publicações. As Incoerências e Insatisfações de um Casal Desapaixonado, O Caso da Mulher Desaparecida e O Toque do Despertador. Bom, dito tudo isso, tá na hora de chamar aqui os escritores que vão, na verdade, abrilhantar aqui a nossa noite.
né? Então, vou fazer o convite para dividir a tela comigo e com vocês, a Daiane Carrasco e o Sérgio Fernandes, que vão, na verdade, contar um pouquinho sobre a temática, tá, desta edição de número 21, que tem aí, né, como título Viva a América Latina. Então, vamos trazer esses autores aqui para estar conosco. Chamando o Sérgio primeiro, e na sequência eu já trago a Daiane Carrasco aqui. Vamos lá? Vamos lá? Tomara que o Instagram esteja ao nosso lado. Opa! Oi, Oi, Sérgio. Tudo bom? Tudo Vocês estão me vendo? Ah, agora eu estou vendo a Daiane. Você sumiu, Oi, Natasha. Eu sumi, tudo bem? Estão me ouvindo bem? A Natasha sumiu. mas vocês estão se vendo? Sim, eu tô Estamos. vendo o Eu Sérgio. estou. Tá, podemos tocar assim mesmo? Podemos. Podemos? Pode ser, Daiane? Então vamos lá. Pode? Gente do céu, 21ª edição. Quanto trabalho vocês têm aí junto com os escritores para estar aí mensalmente trazendo temáticas riquíssimas. Então é isso que a gente quer saber, né? Como que nasceu a proposta de forma rápida e em especial essa temática da 21ª edição. Pode falar. Tá caindo. Para o ímpar, Daiane. Tu que é Relações Públicas do jornal, pode falar tu primeiro, Sérgio. É isso, tá. Não, foi bem interessante. Eu já tinha lançado o livro, Daiane estava quase lançando, se eu não me engano. E a gente se conheceu através de um curso para escritores. Aí Daiane apareceu no Facebook falando comigo, aí a gente foi para o WhatsApp, começamos a conversar. A ideia foi realmente da professora do curso, né, da gente criar alguma coisa para a gente poder escrever, para a gente poder continuar, né, com a nossa com o aparecimento. O escritor escreve um livro, ele aparece muito pouco, depois ele fica 1 ano, 2 anos sumido, depois ele aparece mais. Então essa ideia surgiu para a gente estimular a nossa escrita mesmo. A Daiane abraçou o editorial, aí eu abracei toda a parte de TI, né? Então o cérebro de toda a edição é a Daiane. E aí chega tudo para mim embolado, eu junto tudo, crio os nossos produtinhos finais aí, né? Que é um PDF, uma parte da web. Então a gente tem o formato PDF, o formato na web. E agora a gente está querendo expandir um pouquinho isso aí, mas estamos em conversa. Então foi esse curso que nos aproximou. Eu e Daiane começamos a trabalhar, trabalhando muito bem juntos, né? E está sendo um estágio muito bacana em cima da literatura. Nunca pensei em fazer parte disso, né? Como parte da literatura em si, né? E levar um jornal, olha, tem meses que eu e Daiane ficamos assim. Eu não fico mais de cabelo em pé, né? Mas Daiane fica. Sim. É Pronto, difícil. Daiane. Eu posso dizer assim que é muito gratificante, né? Todo o trabalho que a gente faz no jornal. Eu acho que o jornal tem uma importância grande no sentido de popularizar a literatura a partir de textos pequenos. A gente sabe que muitas pessoas hoje em dia não têm o hábito de ler narrativas longas, então o jornal ele tem esse papel importante, né? A gente tem as edições têm 20, 30 páginas, é um material fácil de ler, a gente sabe da nossa importância, mas é um trabalho hercúleo, assim. Por quê? Porque, por exemplo, a edição agora, né? A gente vai lançar uma edição no final do mês. E a edição está correndo, os textos estão chegando, eu tenho que corrigir todos os textos, etc. Eu tenho que divulgar uma pauta de uma edição seguinte, que a gente, para montar uma pauta,
é preciso muita pesquisa, porque a gente tem um livro, a gente tem o filme, os tópicos, enfim. Então é um trabalho contínuo. Agora, esse mês, a gente teve a estreia das lives, enfim. E como é que surge um tema para uma edição? Geralmente, a gente tenta diversificar os temas. Então, a gente mescla temas mais intimistas, temas mais sociais, e a gente vai jogando, porque a gente não pode oferecer um samba de uma nota só, como se diz. A gente tenta ir mesclando as pautas. E a ideia da América Latina surgiu porque o Brasil, de fato, é uma ilha que fala português, cercada de países que falam espanhol por todos os lados. Literalmente é isso, né? E nós muitas Uhum. vezes não nos identificamos como latinos, né? Então eu acho que é importante a gente refletir sobre isso também. Maravilha, maravilha. Essa edição de vocês, ela está muito interessante e riquíssima com as informações, né? Mas antes da gente dar continuidade, vocês estão tomando alguma coisa aí? Sim, eu tô. Nunca, Tô. Eu nunca trago um aqui, drink, né? Mas eu hoje eu trouxe pedi, um ó. drinkzinho aqui. Eu tô tomando Opa, coisa boa. Então, iogurte. Olha, Um, tá um iogurte. valendo. drink, iogurte. É, É uma pessoa chique, né? Bom, um brinde, então, a todos que participam e contribuem para a Literato, para que cada mês venham sempre mais e mais edições, né? saúde. Saúde. Uhum, Eu queria aproveitar e lembrar que daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo aí a dança das cadeiras com os meninos que vão estar passando por aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho do Marcelo e conhecer um pouquinho do Igor também. Mas antes, eu só queria uhum, aproveitar a oportunidade e reforçar as temáticas, Daiane, que você falou que tenta ser, de certa forma, variáveis. Eu fiz um breve uhum, levantamento aqui e vou nomear elas para que quem está nos ouvindo e vendo possam conhecer a diversidade, né, de temas que vocês trazem, tá? Então, uhum, começando da primeira edição até a 21ª. Preconceito, autoconhecimento, vida na periferia, amizade, folclore, samba, a arte da sedução, os novos imigrantes, as entrelinhas dos esportes, distopias urbanas, ativismo ambiental, rock, histórias extraordinárias, Brasil rural, cana-de-açúcar, a linguagem falada, os ditados populares, fome de quê, Chico Buarque, tempo para rever tempos, a sétima arte, o cinema, o etarismo e essa edição em que vocês estão trabalhando atualmente, Viva a América Latina. Olha quantas temáticas riquíssimas, né? E como você falou, Daiane, vocês trazem dentro, né, do jornal de vocês, da newsletter, vocês trazem artigos, contos, crônicas, resenhas de livro, resenhas de filme, né? Assim como críticas de filme e as playlists, né, que vocês também estão aí uhum. mostrando, né, um pouquinho desse lado musical que embala as edições, né, que a gente pode tanto ter o contato por meio do site, porque o site está muito bem construído, está muito lindo, né, com os links para que a gente possa ter acesso a conhecer um pouquinho mais desses materiais aí que complementam cada edição. Né? E as playlists, em especial, estão no YouTube também, é isso? Sim, Isso mesmo. o Sérgio botou no YouTube. É, o nosso YouTube só tem as playlists por enquanto, mas ele está lá, com todas elas, todas as edições que tiveram playlist, elas estão lá. E ficaram ótimas. Eu É. dei uma passada. Olha, deixa eu só comentar, Natasha, a gente, aqui o coração bateu um pouquinho, eu nunca tinha ouvido alguém falar de todas as nossas edições e realmente foi bem bacana. Eu acredito, eu que fico feliz, na verdade, e acredito que a cada nova edição é um desafio, né? Porque quem conhece o material de Sim. vocês vai querer sempre algo melhor, né? Voltar um passo para trás, nem pensar. Não, não. Mas sabe que
quando a gente começou, sinceramente, assim, quando eu comecei, eu pensei, tá, vai ser uma edição, duas. Pô, a gente não vai ter gasto para continuar, porque o Sérgio trabalha, e eu também trabalho, a vida é muito corrida, né? Uhum. A gente achou que a gente não conseguisse ter perna para fazer com que o jornal circulasse. Mas as coisas foram indo, foram acontecendo, e agora a gente em agosto completa 2 anos. Sim, exatamente, exatamente. É um trabalho aí que tem que ter muito amor, né? Porque eu sei que a corrida nossa diária, na verdade, muitas vezes, né, acaba nos tomando muito tempo daquele que a gente gostaria de se dedicar mesmo à literatura, né? Que é o que vocês fazem. Então, parabéns pelo trabalho que você, Daiane, junto com o Sérgio, e lógico, junto com os escritores, né? Sim, Eu sim. gostaria então de aproveitar a oportunidade, já que o Sérgio caiu, é, mas ele vai estar aqui entrando novamente na sequência, mas a gente havia combinado, na verdade, de agora nesse segundo momento que a gente fez uma apresentação, né, da Literato Dente de Leão, é a gente dar continuidade, então, falando agora, olhando para dentro do jornal, para cada texto, né, para os autores que vão estar aqui conosco. Então, eu gostaria de chamar o Igor, tá? Vou fazer o convite para o Claro. Igor, e aí a gente começa com você, Daiane, para você falar aí para a gente como que foi fazer a resenha do livro A Casa dos Espíritos, Tá tá? bom. Então, deixa eu trazer o Igor para cá para ele dividir o espaço com a gente. Bom, o Igor está aqui. Vamos lá. Opa, vamos ver, tomara que dê certo. Fiz o convite para o Igor. Olá, Denilton, seja bem-vindo, que está nos Olá. assistindo, e a todos que estão aqui. Oi, Igor, tô aqui. eu estou vendo a sua tela, no meio do seu celular Ah, tem duas setinhas então, curvas. pronto. Oi, Isso, Igor. agora Tudo bom? tudo Tudo jóia. bem, Igor? Fiquei apavorado agora. Você deu tudo errado. Mas É você assim mesmo. sorte, você teve sorte. Bom, Igor, primeiramente, seja bem-vindo ao Prosa Verso e Vinho, tá? Eu li o seu texto e foi um dos textos que eu mais gostei, Ah, tá? obrigado. Em relação a todo o material, que foi lógico, todos são especiais, mas no seu eu senti assim o coração um pouquinho mais por um trechinho que depois eu vou dizer que qual mais me tocou, tá bom? Mas, lógico, todos os textos, né, são riquíssimos, né? É que eu não tinha prestado atenção na escrita do Igor, né? Então, a Daiane eu já conheço a escrita, né? Sei que dali, né, só tem coisa boa. Mas Oh. vamos lá. Daiane, como que foi fazer a resenha, a escolha, então, do livro A Casa dos Espíritos para compor essa edição de número 21? Então, né, a gente tem uma leva muito grande de escritoras latino-americanas contemporâneas com uma prosa bastante potente. Porém, eu acho que o mérito da Casa dos Espíritos da Isabel Allende é que a Isabel Allende traz um realismo fantástico, bem mais sutil que a gente vê, por exemplo, sei lá, nos 100 Anos de Solidão, né? Ele é um realismo fantástico sutil, né? Ele é quase verossímil, digamos assim. E é um livro que é uma lição, assim, de como escrever bem. Por quê? Porque a Isabel Allende, ela traz a sua prosa na Casa dos Espíritos baseada na sua infância, durante, né, o golpe que colocou o Pinochet no poder no Chile, né? Ela não nomeia o país e tal, mas a gente sabe muito bem, né, do que se situa ali a Casa dos Espíritos. E conta essa saga a partir de 3 gerações de mulheres, né? Que são, né, Clara, Blanca e Alba. Então é um livro que eu acho que para a formação de um indivíduo, todo indivíduo que tem a possibilidade de, digamos assim, ganhar tempo, a gente não pode dizer que ler um livro é perder tempo, ganhar tempo, né?
e ler A Casa dos Espíritos. Porque são inúmeras discussões que ela traz no seu livro, né? A questão da luta de classes, a questão do latifúndio, dos partidos de oposição à direita. Então é um livro muito, muito, muito rico. Foi um desafio realmente. Por quê? Porque quando a gente faz uma resenha, a gente não pode esmiuçar o enredo para o leitor, porque é aquela coisa assim, bom, eu tô, em vez de eu querer formar leitores, eu estou formando leitores preguiçosos. Então, em vez deles procurarem a obra, eles vão lá e procuram a resenha e leem a resenha. Não é esse o objetivo, né, das resenhas que a gente traz no jornal. Então, para mim, foi um desafio, e quando eu pesquisei a pauta, eu fiquei... Tem várias escritoras latino-americanas que eu gosto, por exemplo, a Laura Restrepo, né? Então, mas a Isabel Allende, assim, para mim, na minha opinião, é realmente um dos grandes romances, né, da América Latina. Então, por isso que a Casa dos Espíritos incorporou a edição. Maravilha, maravilha. Deu vontade de ler. Eu não conheço a obra dela, né? Já fiz ali uma marcação para que eu vá correr atrás dessa leitura, viu? É demais. É lindo, lindo, lindo. Assim, ó, tem cenas assim, sabe? Ela traz um cachorro chamado Barrabás, que é um personagem do livro, assim, que é fantástico. Nossa, é um livro, assim, que é muito marcante. Eu te aconselho a ler. Vou ler sim, com certeza. Você teve outras participações dentro desta edição, mas antes da gente falar sobre uma outra participação sua, eu queria agora então ouvir o Igor, né? Em relação à escolha da temática dele, né? Que o tema é Merceditas por Igor Pires Leon. E aí, Só, Igor? Deixa eu só fazer um parênteses, que o texto do Igor foi um texto assim, que ele foi muito feliz em escrever, porque Merceditas é uma música que tem um contexto histórico bastante marcado. Então, o texto dele foi um grande desafio para ele, né? Então, eu só tenho assim, que parabenizar o Igor, né, por esse belo texto que ele entregou para o nosso jornal. Obrigado. Muito obrigado. Quando eu não conhecia a música, não conhecia a história. Quando eu escolhi, eu estava imaginando escrever em cima da letra, né? A Daiane me disse, falou assim, olha, você tem muita responsabilidade em cima desse texto, porque muitos casais aqui no Sul dançaram essa música. E eu fiquei com medo. Entendeu? Mas eu fui em cima, eu fiz uma versão primeira que foi em cima da letra. Eu criei uma história em cima da letra e mandei para a Daiane. Pesquisei a letra e fiz o texto e mandei para a Daiane. Aí a Daiane me deu um retorno. Ela falou assim, olha, Igor, o pessoal, os personagens existiram realmente, eles são da década de 40, então você tem que fazer uma nova pesquisa. Foi o que eu fiz. Aí eu fui atrás do autor da música, eu fui atrás de quanto foi a música, do relacionamento dele com a Mercedes. Aí eu consegui desenvolver o texto. Mandei de novo para a Daiane e ela fez umas correções, né? Dando mais uma melhorada no texto, né? Então, assim, boa parte também do mérito do texto ter sido bom é da Daiane. Vamos ser justos. O editor faz isso, meu querido. O editor tem que lapidar talentos, né? Então não tem nada assim. Meu papel é esse sempre. Maravilha. E, Igor, quanto tempo você levou para receber ou para dizer eu quero este tema e para você entregar, digamos, a sua versão final? Quanto tempo foi esse trabalho aí dentro A Daiane manda no mesmo dia já respondo para ela e eu sempre escolho o primeiro. Ela mandou ali, Mercedita, letra de música, não sei o que, tal. Logo a cabeça já começa a funcionar papel. Aí, não demora muito tempo, vou ficar pensando. Bom, porque também não dá tempo também, né? Os outros autores já vão pensando, para não, vamos pegar, né? Você fica ligado ali quando vem a notícia da pauta, você já está ali, Sim, né? 24 horas atento para ela pegar. mandou a pauta,
Eu olhei, esse aqui que eu vou pegar. É Maravilha. assim, é meio briga de foice. Quando sai a pauta, as pessoas já, eu quero essa, eu quero essa. É meio louco, É assim, sabe? isso mesmo. Mas, Você tem que ficar mas ligado. assim, Isso aí. é, mas sabe que quando às vezes, sei lá, esfriou a pauta, o pessoal já passou 2 semanas, o pessoal nem lembra mais que tem pauta. Aí às vezes, mas eu gostaria de apresentar um texto sobre tal coisa, posso? A gente nunca rejeita a proposta de um autor. Por quê? Porque a proposta do literato é justamente essa. As pessoas tirarem seus textos da gaveta e colocarem no mundo. Então a gente tem sempre essa preocupação também. É óbvio que a primazia do tópico é daquele escritor que levantou a mão, digamos assim, eu quero tal tema. Uhum. Mas a gente nunca rejeita quando alguém tem uma proposta, né, de escrever algum texto derivado de um tópico da pauta. Né? A gente nunca desencoraja ninguém a escrever. Tá certo, tá certo. Só ainda dentro do tema aqui do Igor, né, que Merceditas é uma música, né, Uhum, do autor Ramon Sisto Rios, uhum. de 1940. É a história de um amor entre um poeta e a herdeira de uma estância que se recusou a casar, né, e deu origem a esta canção. Né? Então, isso que me chamou a atenção em relação a isso. Mas dentro do texto, eu queria, na verdade, dizer que é ali o finalzinho que me chamou a atenção, porque eu nunca parei para pensar nessa questão da gente escrever, fazer as trocas de carta, e às vezes uma linha em branco significa alguma coisa, né? E traz ali essa partezinha, né? Questionamento dele em relação a ela. Mercedita, por que deixou de responder às minhas cartas? O silêncio sobrepujou minhas juras de amor. As linhas mudas. Essa parte me tocou, as linhas mudas. Eu fiquei pensando, nossa, que bacana. Nunca tinha pensado nessa questão, que seria aquele silêncio, né? Às vezes não saber o que falar. Nesse caso, é não saber o que escrever, né? E aí continua lá. Será que ainda pensa em mim como eu ainda penso em você? Achei muito bonito, viu? Parabéns pelo trabalho que você presenteou nesta edição e assim como presenteou nas outras também, Não, muito tá? obrigado. Mas, Igor, mas méritos também da Daiane, não Ah, pode negar isso. ah, mas Mas é sempre assim, é que a gente sempre tenta lapidar, né, um texto. Não, esse texto, ele tá ótimo, mas às vezes tu muda uma frase de lugar, tu muda um parágrafo, bota aqui, bota ali. É assim que o editor trabalha, né? A gente faz muito isso Uhum. nos bastidores, porque é isso, quando a gente tem mais experiência, né, editorial, a gente consegue enxergar assim, não, aqui dá para melhorar aqui, não sei o quê. Mas, Igor, o brilhantismo do texto foi teu, querido. Eu Não, queria te obrigado. parabenizar, sabe, pela dedicação, realmente. Essa música é uma música emblemática, né, do folclore argentino e gaúcho, né? E tu encarou o desafio e ficou Não, lindo. muito obrigado. Joia. Igor, para a gente fechar esse momento com você, a gente falou então da sua parceria, do seu trabalho dentro da Literato, mas agora rapidamente conte-nos um pouco de você enquanto escritor e as suas obras. É, eu escrevo desde 2008. Meu primeiro livro foi publicado em 2008. Foi um romance, né? Mas eu gosto mais de escrever contos, né? Que é o que eu sempre falo, a minha cabeça começa a borbulhar, então várias histórias, né? Uhum. Então se dá para fazer uma só, as outras vão ficando, né? Então eu tenho que dar vazão para todas as ideias que me vêm à cabeça. Então eu me considero muito mais um contista, né? Uhum. Do que um romancista ou qualquer outra coisa. Joia. E aonde os leitores podem encontrar ou ter acesso à sua obra, às suas, né? Porque você tem mais. No site da Clube de Autores, né? Uhum. E no site da Editora Nauta. A Editora Nauta é meu último livro, que é o Veludo Azul. É um livro de contos. E tá uma propaganda sensacional. Os outros são bons, mas Veludo Azul tá o pimpa.
Maravilha. Igor, muito obrigada Não, muito obrigado. por a Eu sua que agradeço. presença. É um prazer ter conhecido você. Vamos ver se a gente volta a nos ver aí nos outros encontros que a gente vai ter aqui junto com a Literato. E só para a gente já saber de antemão, você vai participar da próxima edição ou vai dar um descanso? Eu estou pensando em entrar na Já está lá escrita já. também. Já. Sempre, é isso aí. É porque é meio viciante. A gente começa a se envolver com o jornal e aí eu fico muito feliz de contagiar, né, outros viciados assim que nem eu. Joia, Igor, obrigada pela sua presença. Eu vou pedir a gentileza para que você possa, talvez tenha que sair da live e entrar de novo, para que eu Tá. possa abrir espaço daí para o Marcelo também falar um pouquinho do trabalho dele dentro da Literato, Então tá bom? sai e entra de novo. Isso, que daí você entra como só vendo, tá? Assistindo Ah, normalmente, tá tá legal, bom? então. Ok, Obrigada. muito obrigado, hein? Um Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau. Bom, antes de chamar o Marcelo, Daiane, daí então já se prepara que a gente vai querer saber um pouquinho de você também numa outra participação dentro daqui dessa edição, onde você traz uma resenha de um filme, né, que se chama O Banheiro do Papa, tá? Então eu vou trazer o Marcelo e aí você faz a sua fala, tá bom? Ok, claro. Fiz o convite para o Marcelo. Será que é ele? Vamos averiguar. Vamos averiguar. Acho que sim. Ô, Marcelo! Marcelo! Boa noite. Boa noite, Boa querido! Marcelo. Olha noite. só! O vinho. Eu tô Falaram que aqui era com o para vir meu também, sentar, ó. gente. Vinho Não, o meu é é comigo mesmo. iogurte. Ainda mais numa sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, estamos aqui, ó. Sexta-feira Um prazer duplo. sexta-feira tá liberado, né? Mas, Marcelo, antes de eu falar com você, a Daiane vai, na verdade, contar um pouquinho de uma outra participação dela dentro, né, desta edição de número 21. Daiane, como foi para você, então, olhar para esse filme e trazer as suas contribuições? O Banheiro do Papa. Olha, esse filme merece muito ser assistido, muito. O Banheiro do Papa, então, é um filme que conta uma história real, por incrível que pareça, é baseado numa história real, num episódio real, que foi o seguinte: o Papa, então, em 1988, faz uma visita, né, o João Paulo II faz uma visita, né, apostólica na América Latina e visita o Uruguai. E ele visita uma cidade pequena, né, uruguaia, chamada Melo. E quando ele é anunciada a visita do Papa nesse municípiozinho pequeno, a cidade fica em polvorosa, porque é um município pequeno, pobre do Uruguai, e as pessoas achavam que a cidade receberia centenas de milhares de turistas, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, naquela região ali que faz fronteira com o Uruguai, que o pessoal iria até Melo para receber as bênçãos do Papa. E todo mundo começa a investir, né? Então, alguns vendem o que tem e o que não tem para montar uma barraca de comida, enfim, tentam fazer pequenos empreendimentos para ganhar dinheiro. E um cidadão lá resolve fazer um banheiro para cobrar, né, para as pessoas usarem o banheiro durante a visita do Papa. Então, o filme conta essa história. E foi um filme, assim, de baixo orçamento, mas é um filme, assim, muito tocante. O roteiro é bastante, digamos assim, ele é poético, mas ao mesmo tempo ele é cruel, porque ele mostra essa dualidade, né? Tipo, o Papa vai lá com toda aquela mensagem de amor, solidariedade entre os povos, porém aquilo parece muito distante daquelas pessoas que estão simplesmente lutando para sobreviver. Então esse filme foi um filme assim que eu assisti, eu fiquei pensando, ruminando naquela mensagem durante vários dias. Porque existe uma pirâmide de necessidades do ser humano, né? Então a necessidade primordial, que era a subsistência, era muito difícil para aquelas pessoas.
Então, quando a gente para pensar nessas questões, assim, a gente começa a pensar muito em outros aspectos da vida, né, em termos de consciência política, em termos de educação, da estrutura hierárquica que a gente tem dentro do capitalismo. Então, foi um filme que me fez pensar em muitas coisas depois que eu assisti. Maravilha. É um filme de quantas horas? Você se lembra? 1 hora e... 1 hora e alguma coisa. Ele não chega a passar de 2 horas, assim, 1 hora e 58, 1 hora e... Eu não lembro exatamente a duração, mas é disponível no YouTube. Ah, legal, legal. Muito bom saber. Ok. Marcelo, que prazer tê-lo aqui no Prosa Oi, Verso e Vinho, viu? Seja bem-vindo. prazer é meu, prazer é meu. Vamos Em prol então, da literatura, com sempre. certeza. Vamos então querer saber agora um pouquinho, né, sobre a escolha da temática que você traz aqui enfim, homenagear a Violeta Parras, né, que é uma linda canção dessa chilena, né, autora de 1966, que invoca a força revolucionária da juventude. Né? O seu tema dentro desta edição de número 21 é Volver a los 17. Como foi para você Isso. essa pesquisa e essa construção de texto? Olha, muito fácil, porque quando eu vi os temas, né, expostos lá, eu corri para pegar, porque Volver los 17 é uma música que eu escuto desde meus 15 anos de idade. Eu sou um fã incondicional do Milton Nascimento, né? E foi muito fácil. A dificuldade era que eu tinha que ser mais rápido que os outros, né? Mas aí eu fui mais rápido e peguei o tema primeiro. Peguei primeiro. E, assim, porque aí eu escrevi como um fã. Sim, fã, né? Eu sou um grande fã do Milton, da Mercedes, daquela voz profunda da Mercedes Sosa, do Cristal do Milton. Uhum. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto. Eu conheço tudo da obra dele. E eu fui conhecer, bom, vamos pesquisar a Violeta Parra. Eu já conhecia de nome um pouquinho da história dela, mas vamos aprofundar, né, a vida dessa pessoa, né? Uhum. E é uma história muito bonita, mas que não me surpreendeu com a profundidade que a letra de Bobeira Luz 17 apresenta, né? Não podia ser diferente. É uma pessoa de uma origem muito humilde, que tinha 10 irmãos, muito pobre, trabalhou a vida toda dela na área artística, recolhendo o material musical do Chile, né, dos vilarejos do Chile, sempre produzindo, tocando, cantando, recolhendo, fazendo também trabalhos artesanais, né, Uhum. de tecido. E aí você vê, né, o quanto que a letra da música reflete a própria vida da pessoa, né? Uhum. De amor à vida, né? Daquela energia que aqui tem a Bobeira dos 17 tem passagens lindíssimas, metáforas muito bonitas sobre a vida, né? Sobre a mosquita na pedra Uhum. que vai envolvendo, né? O amor, né? No final das contas, a Bobeira dos 17 é uma ode ao amor, né? E assim, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de fazer, depois eu me pensei assim, gente, essa música é tão maravilhosa, a letra é tão fantástica. Eu vou ficar pequeno, né? Meu texto vai ficar pequeno perto da letra, né? Mas tudo bem, né? A gente vamos nos recolher a nossa humildade, né? E aceitar o desafio de escrever como um fã, né? Eu escrevi como um fã, né? Dos cantores, né? E da própria Violeta Parra, depois de conhecer um pouco mais da história dela, Uhum. né? Me deu muito prazer em escrever, assim, sabe? Escrevi com alegria, né? Escrevi com muita alegria. Sim, sabendo da profundidade, da beleza da letra, né? A gente vê, é muito claro, assim, não tem como dissociar o autor, né, da música, né, e a própria vivência da pessoa, né, quando ela consegue escrever coisas tão bonitas, né, você já imagina logo que é uma pessoa bacana, né, não tem como, né? Tem como fazer arte sem ser uma pessoa com bons sentimentos, com um bom coração e que pense a vida de uma forma positiva, né? E quando eu pesquisei sobre a trajetória dela, não me surpreendeu. Me emocionou, mas não me surpreendeu, né? E é isso, foi um grande prazer.
trabalhar com o pessoal do Literato, né, com a Daiane, com o Sérgio, eu me orgulho de dizer que eu trabalho com eles desde a primeira edição. É verdade. Faltei a pouquíssimas, a Daiane está aqui, não vai me deixar, não me deixa mentir, né, com sempre um grande prazer, muitas resenhas de livros, né, assim, essa é a primeira vez que eu escrevo um texto mais dissertativo sobre uma letra, né, das outras vezes contos, ou crônicas, ou resenhas, né, dessa vez é a primeira. Sim, a primeira que eu não escrevo um conto, sabe? Ou não faço uma resenha. Eu cheguei a fazer 2 contos, um texto, um conto e uma resenha para a mesma edição. Cheguei a fazer 3 trabalhos, assim, porque tanto a Daiane quanto o Sérgio trabalham muito sério, assim, muito sério. O Sérgio é muito bom nessa área de TI. Você vê o capricho da arte final né, do literato, né? A Daiane sempre com uma escolha de temas muito boas, assim, sempre relevantes, né? Eu volta e meia com um viés político, né, que eu acho que é extremamente importante na literatura, né? Eu acredito que é o viés mais importante da literatura para mim, né? Eu entendo quem faça de outra forma, coisas mais intimistas, ou terror, ou aventura, nada contra ninguém, mas cada um tem o seu caminho, e sua trilha. E eu acredito que literatura é política, né? A gente tem que apontar as coisas, mostrar a gravidade das situações e dando a nossa contribuição não só com a literatura como a própria realidade, né? Que as pessoas quando leiam possam ver o mundo talvez, né, de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Dentro daquele tema que a gente procura abordar, né? Mas é um grande prazer participar do Literato. Eu faço questão. Igualmente. 23 edições, 22 ou 23 edições, 21 edições, e se eu não participei de 2 ou 3, foi muito. A Daiane não vai deixar mentir. É verdade. Não, e eu acho muito importante isso que o Marcelo falou, porque, por exemplo, não basta a obra da Violeta Parras, por exemplo, estar disponível. A gente precisa mostrar para as pessoas que existiu uma Violeta Parras. Então, quando eu procurei algumas canções para a gente ter esses tópicos para discutir a América Latina, obviamente não podia esquecer da Violeta Parras, que foi uma grande voz feminista também dentro do Chile. Ela falava muito, tem uma canção dela que ela fala sobre a mortalidade infantil, de um menininho que morreu, que foi enterrado, enfim. Então, ela foi uma voz de resistência no seu contexto social no Chile. Então, a gente precisa mostrar para as novas gerações, olha, existem pessoas que falaram sobre isso, essas pessoas também lutaram como nós lutamos hoje, e eu também acredito muito nessa questão do viés social e do viés político. E só deixando bem claro, nós não temos nenhum viés partidário, mas nós temos sim um viés político. Não existe neutralidade. Não existe. Claro. Quem se diz neutro escolheu o lado do opressor. Então, isso para mim não serve. Então, é óbvio, né? Mas a gente se preocupou muito com isso, né? Bom, Mercedes Sosa, Violeta Parras, Ramon Sisto Rios, a gente se preocupou muito em colocar esses grandes nomes da América Latina na pauta da nossa edição por conta disso, né? A gente precisa mostrar, né, que arte se faz com voz, né, levantando-se contra as injustiças que a gente vê na nossa realidade, né, no nosso contexto, né, ou no mundo. Então, nosso recado é esse, né, Marcelo? É isso aí. Ela não me desmentiu. Mas estão certíssimos. Mas é isso mesmo. A literatura ela tem que vir para contribuir, né? Alguns são mais tranquilos, mais light, mas outros têm que vir para sacudir mesmo, para que a gente possa pensar numa sociedade melhor, né? E vocês estão de parabéns. Sim. Marcelo, agora para a gente conhecer um pouquinho de você, enquanto escritor, autor do livro Em Oham, tem outras obras? Como está o Marcelo, escritor? Bom, Em Oham foi meu... Só mostrar a capa dele aqui. Lindo livro, já digo que é fantástico. É um romance histórico, né? Obrigado, Dé. Eu amo romance um romance histórico, né? E assim, ele é totalmente, no final das contas, totalmente político, né? Foi
foi fruto de muita pesquisa, né? Eu gosto de escrever com detalhes históricos, sabe? Para poder ilustrar bem e poder passar de uma forma mais aprofundada a realidade social, cultural também e política de uma época, né? Então ele mostra a passagem do trabalho escravo numa fazenda de café no interior do Rio de Janeiro para o trabalho dito livre, né? E aí são dois ambientes. Essa cidade no Vale do Paraíba, chamada Vassouras, e a cidade do Rio de Janeiro, né? Onde eles chegam no dia da proclamação da abolição, né? Assim, a abolição, o dia da abolição dos escravos. Foi um trabalho de muita pesquisa, né? Mas que quanto mais eu pesquisava, quanto mais trabalho eu tinha, mais prazer me dava em escrever, sabe? É interessante isso, né? A gente, quando, assim, sendo absolutamente sincero com aquilo que a gente está fazendo, às vezes a gente faz alguma coisa que não está gostando, né? Assim, pô, isso aqui não está bom, pode melhorar, não sei o quê, mas em relação ao Johan, eu acredito que o produto final, né, o texto final, ele ficou do jeito que eu gostaria que ele ficasse, sabe? Mostrando não só o lado da própria violência, do que é o absurdo, né, de uma sociedade que se baseia no trabalho escravo, né, e tentando mostrar, trazer essa realidade de 100 anos atrás, de mais de 100 anos atrás, para o dia atual. A minha intenção era essa, né, que as pessoas refletissem a partir dessa realidade, porque tudo é história, gente. No que a gente vive hoje, você quer procurar as raízes, quer entender o porquê do que se vive hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, procura a realidade histórica nossa, de exclusão da população, dos povos e principalmente dos trabalhadores, né? A exclusão dos trabalhadores. E aí em cima disso, eu estou terminando a continuação de Johan, né? Assim, avançando 15 anos na história, mas com os mesmos personagens, sabe? E mostrando o que foi a perpetuação, o que foi a continuação dessa libertação dos escravos, né? O que mudou em termos sociais, políticos e econômicos, né? Que também me dá muito prazer, muito trabalho e muito prazer de pesquisa, né? Assim, eu coloquei a frase final, mas não terminei o livro. Falta muito para terminar, porque eu acho que cabem mais elementos ali dentro, sabe? Elementos culturais, principalmente eu adoro os elementos culturais, né? Tem muita história do samba, né? Do chorinho ali no meio. Chorinho. Tem história. Vai falar dos cortiços? Vou falar. Claro, cortiço, estou falando de cortiço. Estou falando da construção da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco do Rio de Janeiro, que foi um desalojamento de centenas de pessoas, né? Demolição de mais de 500 casas, pessoas desabrigadas. É uma história da violência social e política contra as camadas menos favorecidas do Brasil. É isso, né? Assim, eu escrevo e baseando em fatos. É a história romanceada, né? E eu romanceio a história, mas sem nunca perder o pé dos fatos, né? A gente não pode esquecer dos fatos, né? Então, eu pego os fatos, pego uma linha imaginária e costuro os fatos, né? Costuro a revolta da Chibata com a demolição dos cortiços, né? Com o surgimento do chorinho, do samba, né, das quituteiras que trabalhavam no Rio de Janeiro. Então eu vou fazendo essa costura, né? Isso me dá uma imensa alegria de poder fazer isso e ver que no final das contas é um todo coerente com um viés político forte, né? Que a minha intenção final é essa, né? Se quisermos entender o que é a violência do Rio de Janeiro hoje, a gente tem que entender como é que foi a exclusão daqueles que trabalham. Exatamente. Né? Colocar as pessoas longe do centro do poder, né? Porque elas foram expulsas do centro do Rio de Janeiro, por mais de uma vez, expulsas do centro do Rio de Janeiro, alijadas da Zona Sul, quando estão na Zona Sul, eram nos morros, depois são alijadas dos morros, vão para a Zona Norte, Zona Oeste, aí o Rio de Janeiro vira um caos, e ninguém sabe por quê, porque acha que é cheio de bandido. Não, é porque simplesmente o poder deu as costas para os mais pobres. É isso que acontece no Rio de Janeiro. A história do Rio de Janeiro é a história da exclusão dos pobres. E é isso que eu tento mostrar, sabe? Assim, tanto em Johan quanto agora, nesse que eu ainda não tenho nome, né? Mas vai ser uma continuação. E eu acho que esse é o papel, sabe? Assim,
minha visão, né? Sempre minha visão particular. O Uhum. papel da literatura é político, assim, primordialmente político. A gente pode escrever também sobre outros temas, não há nenhum problema, né? Assim, mas é o que é a minha contribuição, tanto para a literatura quanto para a própria realidade, né? Sim, sim. Exatamente. Ó, a Regina Coelho está dizendo aqui, uau, demais a exposição do Marcelo sobre a obra. Eu acho que é bem isso, na verdade, né? Uma minoria acaba se favorecendo e deixando a maioria, né, sem aonde ir e tudo mais, sendo que deveria ser ao contrário, né? A gente deveria olhar muito para essas pessoas que mais necessitam, né, de ajuda e tudo mais. Marcelo, você fala de onde? Do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Melhor. Janeiro. Então, Melhor para cidade. você estar em casa, né? Falar do Rio de Janeiro. Não, claro, não. Olha, essa cidade aqui eu conheço muito bem, sabe? A realidade. E uma realidade sobre a qual eu me debruço, que eu vivencio, né? Uhum. Antes de mais nada, que eu vivencio, né? Não me vivencio da forma do lado mais violento. Agradeço, né, a vida por isso, porque o Rio de Janeiro é uma cidade de partido. Existe uma tese, esqueci agora o autor, mas que ele fala cidade de partido. Rio de Janeiro é uma cidade de partido. Ela é maravilhosa no que ela tem de bom e horrorosa no que ela tem de ruim, sabe? Mas é assim, e eu agradeço a vida por poder estar, assim, né? Pelo menos no meu dia a dia, né? Minha família viver no lado bom do Rio de Janeiro, mas isso não, me dá uma dor de consciência terrível, né? Gente, né? É uma, assim, né? Ao mesmo tempo que eu me sinto mais seguro, eu me sinto também profundamente partícipe dessa violência, né? Porque eu estou do lado privilegiado. Uhum. Tenho consciência que eu estou do lado privilegiado, Uhum. né? E a minha forma de me colocar é essa, né? Mostrando, olha, Rio de Janeiro é isso daqui, tá? As razões disso são essas, né? Sim. Essa exclusão, a grande exclusão. Aqui a questão de cidadania, gente. O Rio de Janeiro não foi fundado em cima da cidadania. Sim. A população do Rio de Janeiro não foi contemplada. Eu, quando falo população, é a grande maioria dos trabalhadores, né? Uhum. Aquele que está lá na padaria às 5 horas da manhã amassando pão, amassando a massa, né? Aquele que pilota o bonde, aquele que varre a rua. Esses são totalmente excluídos no Rio de Janeiro, não têm direitos, né? Pensando na realidade das pessoas que eu escrevo, entendeu? Sim. Exatamente. O Brasil, o Rio de Janeiro podia ser, não só o Rio de Janeiro, tá? Eu falo Rio de Janeiro, mas isso é uma realidade brasileira, tá? Eu falo a partir do Rio de Janeiro porque é a minha cidade. Uhum. Mas essa é uma realidade brasileira, exclusão. Absoluta exclusão de quem trabalha, de quem sustenta e leva esse país nas costas, né? Aquela coisa, né, Marcelo? Então, Escrevemos porque ainda não conseguimos sentar ao lado dos famintos. Então é por isso que escrevemos. É bem essa metáfora, eu acho, né? A gente tem que mostrar realmente isso porque a gente não consegue, né, resolver, né, os profundos problemas sociais do país. Então, pelo menos um pouquinho a gente consegue fazer, que é escrever. alguma contribuição, né? Sim. Alguma contribuição a gente dá, né? Sim, literalmente, né? Estamos aí para isso, né? Com Pelo menos certeza. para poder apontar o dedo, né? Com certeza. Pelo menos para poder dizer, né? Eu fiz a minha parte, né? Tentei fazer a minha parte desta forma, né? Que é escrevendo e divulgando e vendo se outras pessoas conseguem conhecer essa história, né? Marcelo, diz pra gente onde os leitores conseguem adquirir a sua obra. Em Ohã. Em Ohã, Editora Labrador. Uhum. Então, é só me mandar um direct no próprio Instagram, né? Marcelo L. Almeida, Marcelo.L. Almeida, né? Estou disponível, forneço, assim. Na própria Amazon também, né? Está lá disponível na Amazon, né? Podem entrar na Amazon, então, falando diretamente com a Labrador ou comigo no Instagram, Marcelo.L. Almeida. Maravilha. Deixa eu só fazer encerramento com o comentário da Regina, que a Regina diz assim, exatamente, é uma realidade de todo o Brasil, mas sem dúvida a exposição do Rio de Janeiro nesse sentido é muito maior. Porque, querendo ou não, é a cidade que representa o Brasil lá fora, né? Rio de Janeiro e São Paulo. As demais cidades parece que não existe, né? Como se fosse paraíso, né? Eles não são. Mas tá joia. Marcelo, muito obrigada pela sua presença, sua participação, conhecer um pouquinho mais de você. Eu agradeço o convite, eu que agradeço. Estamos aí. Sempre que precisarem, chamarem. Você vai estar na próxima edição?
Sim, Vou. sim, vai estar na próxima edição. Na próxima edição, inclusive, já mandei o texto da Já próxima mandou o edição. texto. Ele já mandou Ai, o texto, não. tem que depois que a gente lança a pauta, eu começo a corrigir os textos e assim vamos, porque o trabalho é contínuo. Sim. Bom, Marcelo, eu só tenho a agradecer a sua presença, né? Pedir então para que ele possa sair, para que a gente possa daí abrir espaço para chamar o Sérgio Fernandes de novo, para a gente ir para o encerramento, né, desse bate-papo muito gostoso sobre a Literato Dente de Leão, que está aí trabalhando a sua 21ª edição que tem a temática Viva a América Latina, né? Então, antes de chamar o Sérgio, eu queria, na verdade, também rapidamente falar de outros autores que participaram e depois eu dou a fala para você, Daiane, porque você tem também uma temática do Carnavalito, que eu me diverti lindo, lendo, né? E acho que vale a pena a gente meio que encerrar essa parte dos textos com você, para que daí eu possa passar a palavra para o Sérgio, né? Mas a gente não pode deixar de mencionar a Karine Souza e Pousas, que escreveu ali, né, Canción para mi América, tá? Então, fica o convite para que as pessoas possam conhecer pelo site, né, da Literato Dente de Leão ou pela página do Instagram, porque vocês acabam divulgando ali partes do texto para aguçar o pessoal a conhecer um pouquinho mais. Então, temos aqui textos da Karine Souza e Pousas. Temos, deixa eu ver o que mais. Temos textos, deixa eu passar aqui que eu estou vendo aqui, da Solo Lipido Adiós, por Fernanda da Fonseca Pereira, que não pôde estar presente hoje por questões de saúde, mas terá outras oportunidades para que a gente possa conhecer um pouquinho dela. E o texto dela é um texto riquíssimo também, onde ela apresenta, né, algumas personalidades muito importantes, né, como Eduardo Galeano, que defendia muito essa questão da literatura em relação a falar da sociedade para apontar o que está acontecendo. E essa obra, As Veias Abertas da América Latina, eu li. Então, eu já me senti dentro do texto aqui, Sim, né, sim. da Então, Fernanda. foi aquela coisa da dúvida, né? Botar o Galeano ou botar a Isabel Allende, né? Mas por conta da força da prosa da Isabel Allende, eu optei por botar a Isabel Allende, mas o Galeano é fantástico. O Livro dos Abraços, ele é fantástico Sim. também. Aí ela também homenageia o Gabriel Garcia Marques, né? Os 100 anos de solidão e outono do patriarca. Aí menciona novamente a Isabel, que você comentou, que é a Casa dos Espíritos, que daí foi um texto à parte que você também fez. Assim como ela homenageia, né, e dá como referência o Pablo Neruda, né, e a sua obra Canto Geral, e outras personalidades aqui. Então, é um texto também que faz a gente refletir muito. Fica aqui o convite. Tem também a Lilian Ney, que vem falando da Yolanda, né? Então, ela traz um poema, né, em canto, ela vem descrevendo uma parte textual, mas traz também partes, né, de um poema que ela apresenta aqui e vem destrinchando aqui para gente. Então, também é um texto riquíssimo. E a gente tem a Cristiane Andréia, que também participou, já indo aqui para os finalzinhos da edição, que também traz um olhar sobre a Yolanda, né? Também, então, fortalecendo aí essa personalidade. Então, eu vou chamar agora, e indicação dos livros que vocês trazem ali no final da edição, que também é riquíssimo, né? Vou trazer o Sérgio para que eu possa daí dar a palavra antes para você, Daiane, para você falar dessa sua última participação, né, dentro desta edição que foi o Carnavalito, tá bom? Carnavalito. Deixa eu trazer o Sérgio aqui. Vamos ver se ele volta e consegue me ver, porque você não está me vendo, né? Não, eu não estou te vendo. Vamos ver se a gente consegue fazer com que o Sérgio retorne e veja nós duas. Agora eu estou vendo você, Natasha. Eu já entrei, não? Agora eu estou Bom, vendo o Sérgio. Agora estou vendo o Sérgio. Ei. Joia, eu estou vendo vocês dois. Sérgio, você está me vendo? Estou vendo você, Daiane não. Estamos em duas telas aqui. Eu Mas não acho estou que vendo para a o resto Natasha, vocês mas três, tudo né? bem. Vamos seguir o baile. Vamos seguir, vamos É. conhecer esse seu texto aí que foi divertido. Me identifiquei muito nele. Então,
Carnavalito. Não, Natasha, eu vou dizer uma coisa para ti. Quando eu tenho que escrever um texto autoral meu, um conto, alguma coisa, eu sempre detesto meus textos. Por quê? Porque geralmente é quando, sei lá, por alguma razão ficou um furo na edição. Nesse caso do Carnavalito, foi um tópico da pauta que nenhum escritor acabou pegando esse tópico. E aí a edição tem um tamanho X, né? E a gente tem que cumprir, né, o tamanho da edição. Então eu tenho que completar. Então é o chamado tapa-furo da edição. E geralmente é aquele texto que é o último do último. O Sérgio está fechando o arquivo e eu estou dizendo assim, Sérgio, espera mais um pouquinho, até às 5 da tarde, eu já vou te entregar esse texto. É sempre assim, não é, Sérgio? É, É sempre assim. sempre. Então, quando eu vejo um texto meu, assim, na edição, eu sempre penso, meu Deus, eu podia ter escrito assim, podia ter escrito assado. Então, sempre é aquele drama quando eu vejo um texto meu autoral, assim, na edição. Mas o texto do Carnavalito eu escrevi brincando com a questão idiomática, né, do português, do espanhol. Porque o brasileiro, em geral, acha que fala espanhol. Que cruzou a fronteira, está chamando macaco de macueco e que está abafando no espanhol. Sim, é mais Por aí, e olha, posso te dizer, Natasha, que assim, acho que eu e a Daiane escolhemos tópicos na primeira e na segunda edição. Depois os tópicos nos escolhem. É. Teve uma parte do seu texto, teve Esse uma parte sobrou para você. aqui desse texto eu gostei muito assim do final dele, né? Mas tem uma parte quando eu estava lendo que eu falei, nossa, que bacana, que diz assim, mas Carlos, ansioso por agradar, reforçou-lhe a ideia de que era preciso banhar-se nas águas primordiais de sua origem, para que adentrasse plena ao ninho nupcial. Assim foram, né? Foram para essa viagem. É um texto também muito bacana, só contextualizando quem está aqui conosco, né? Ela vem de família argentina, mas mora aqui no Brasil. Ela não tem o domínio do espanhol, só os pais, né? Porque ela já mais que se enraizou aqui. E quando ela vão para a lua de mel, ela e o Carlos, né? Ele quer presenteá-la para ir para a Argentina. E lá eles passam um pouquinho de sufoco justamente por achar que entende das coisas, né? Então, eu me diverti muito lendo esse texto aqui. Ah, que bom. Porque é aquilo, né? Foi realmente muito Sérgio, bom. Eu falei para 5 ela, da quando tarde chegou manda o texto. É assim. É sempre. O meu texto, Natasha, é sempre o último. É sempre o último. Então é assim, eu mando pro Sérgio, Sérgio, ele assim, gostei, já vai, recorta, cola, já botando. É assim que funciona. Esse realmente foi sensacional. Me diverti essa também, Natasha. Terminei o texto dando risada. Contextualizando para quem está aqui conosco, né? Carnavalito é uma dança tradicional do altiplano argentino. E a Daiane descreve, indo para o final, né? As pessoas com trajes coloridos de lã aparecem portando alguns instrumentos e bacias repletas de comidas típicas, feita à base de milho. E assim ela vai explicando para a gente o que seria, né, esse carnavalito que o Carlos achou que seria o carnavalzinho deles, né? E ele todo animado que teria a possibilidade de tomar caipirinha, mas não teve. Bom, bem mas assim. é isso. Olha só quanta riqueza a gente tem dentro, né, dessa edição, assim como das outras, né? E aí a gente quer saber o que vem para a próxima edição. A próxima edição é sobre o Padim Cisso. A nossa edição de junho, a edição vai sair no final do mês, é sobre o Padre Cícero, né? Uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre quem foi, né, o Padre Cícero Romo Batista, porque é um santo popular de grande devoção do Nordeste, mas, de certa forma, desconhecido do restante do país, né? Então, a gente quer mostrar um pouco, né, por que o povo nordestino tem tanta devoção ao Padre Cícero, quem foi, né, o que aconteceu com ele. Então, a gente vai explorar essas facetas do Padre Cícero. Não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa. Não,
a gente vai vir com novidades assim, a gente arrumou, a gente, Daiane, conseguiu, depois de muita luta, algumas fotos dele, né, porque é difícil achar na internet, então a gente foi presenteado Do Santuário Nossa Senhora das Dores. Então, acho que a edição vai estar bem, além de bem interessante para ler, o visual também vai estar bem bacana. Tem bastante coisa aí de novidade mesmo das fotos. O acervo da... Porque o que acontece? Eu entrei em contato, né, com o pessoal do Santuário Nossa Senhora das Dores, lá de Juazeiro, e eles gentilmente nos forneceram as fotos, algumas fotos do acervo fotográfico deles, e a gente vai ter o privilégio, então, de colocar as fotos, né, do Padim Cisso na edição de junho agora, né, do Literato. Então, o Padre Cícero é um cara sensacional para a gente entender um pouco da questão do ethos do sertanejo. Tem todo aquele contexto do cangaço, do coronelismo. Então, é uma figura humana muito importante para o Nordeste brasileiro. Então, a gente vai tratar do Padim Cisso na nossa edição de junho. Com certeza ela virá assim maravilhosa, cheia de informações, enriquecendo cada um que possa ter esse contato com o trabalho de vocês, com o material e com o contato, né? Como que os autores podem entrar em contato com vocês para participar das edições? Lembrando que não tem custo nenhum, vocês estão recebendo eles de braços abertos, justamente para que vocês possam trabalhar aí, né? Cada um com o seu olhar para enriquecer esse trabalho de vocês, da Literato Dente de Leão como um todo. Eu vou voltar um pouquinho rápido, tá? Que a gente está em cima aí da hora de fechar mesmo. Essa troca de texto, né? Então, para os escritores que querem escrever, essa troca de texto é bem interessante. Foi o Igor que comentou, né? Então, a Daiane acaba lapidando. Acho interessante porque ela vive um mundo de universidade. Então, a argumentação, né, os fatos, a argumentação, um texto bem direcionado a bancas até. E isso muda muito a nossa escrita. Né? O escritor tem que estar aberto para esse tipo de troca. Tem essa experiência do editorial mesmo. Nossa, estou escrevendo uma coluna, ou estou escrevendo uma charge, um jornal. Vai ter esse bate-volta mesmo, né? Falando, olha, nossos leitores, eles têm que entender o que você está querendo passar. Né? Então, Daiane faz esse papel muito legal. Para entrar em contato, o próprio @literato Dente de Leão no Instagram, no site tem os contatos e etc, com e-mails, né? Pode chamar a gente no particular também, Daiane, eu. E assim que entrar em contato, a gente tem um grupo de WhatsApp que eu incluo esses escritores. E aí lá a gente começa a trocar. Então, dia 20 sai a pauta, hoje saiu a pauta. Hoje saiu um pouco mais cedo, a gente se antecipou, porque a nossa live era hoje. Então, 5 horas da tarde a gente pôs a pauta de agosto já. Então, já estamos escolhendo os textos. E aí, basicamente, é desse grupo de WhatsApp que sai a organização de uma pauta e de uma edição. Decidimos deixar ali porque já é bem complicado, estamos em 30 e poucos escritores nesse grupo. Né? Então, cada pauta sai com um filme, uma resenha e 5, 8 tópicos. Então, tem nessa faixa de texto para pegar. Claro que não, os 30 não vou conseguir, né? Porque senão a gente escreveu um livro por mês. Mas para entrar em contato é facinho. Aí ou no site ou literatodentedeleão.com.br ou Literato Dente de Leão no Instagram. Exatamente. Olha, muito bom. Ou no direct comigo, com o Sérgio. A gente também, né,
tem a maior disponibilidade, a maior boa vontade para receber todos aqueles que nos procuram. É porque realmente nosso objetivo aqui é popularizar, né, a cultura, a arte brasileira, sem nenhum custo. Nós somos livres porque a gente não tem patrocínio de editora, a gente não tem patrocínio de multinacional, de nada. Então, aproveitem, né, venham com a gente aí, porque a causa é justa. Joia, com certeza. Vamos torcer para que entrem mais escritores, para que possam estar aí contribuindo, né, no Literato Dente de Leão. Tem aqui um comentário da Gonzales que diz: parabéns a todos do Literato, trabalho impecável, além de impecável, né, admirável e saborosa para olhos e ouvidos. Parabéns ao Prosa Verso e Vinho pela live magnífica, né? Temos também a Regina deixando os seus últimos comentários. Parabéns a todos vocês. A live foi inspiradora, enriquecedora. Sucesso, pessoal. Obrigada. Bora seguir, né? Então fica o convite para que os escritores possam conhecer a página de vocês, que está muito bonita, muito bem explicadinha, né? Além da acessibilidade de ter vocês dois ali para tirar mais dúvidas e para fazer parte do grupo, tá? Também parabenizar pelo YouTube, que é onde vocês disponibilizam para quem gosta de ouvir, né? As músicas em que fizeram parte da trilha sonora que embalaram algumas edições, então também é muito interessante. Então vocês conseguem agradar a todos, né? Além de trazer dentro da newsletter, né? Trazer sempre aquele olhar referente a artigos, a contos, a crônicas, né? A resenhas de livro, a resenhas de filmes e assim por diante. Sempre trazendo um olhar diferenciado em cima de um tópico em especial, né? Que neste caso da edição 21, né? É o Viva América Latina. Então, eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade de conversar com vocês, com os autores que estiveram aqui, tá? E vou deixar que vocês façam aí os últimos comentários para que a gente possa encerrar aí o nosso bate-papo. Começando pelo Sérgio, então. Primeiro, agradecer vocês, do Prosa Verso e Vinho, Natasha, está com a gente também desde que nasceu, né? Então abraçou a gente também desde lá de trás. Vai fazer 2 anos a nossa parceria. E nossa gratidão imensa por vocês. Eu acho que a gente se conheceu com o meu livro, né? Logo no comecinho do Prosa também. Então, um carinho muito grande. Muito obrigado mesmo. E considerações finais vamos continuar, né? Escrevendo, lendo e dando um pouquinho do nosso pensamento aí para quem curte literatura, para quem curte ler, para quem curte se informar. Acho que abrir a mente, né? Então eu acho que essa experiência tem sido muito bacana porque realmente temos um grupo que não tem ninguém igual, né? Tanto em informação, quanto em pensamento, quanto em troca até de conversas. Quando junta mais de 2 na sala fica complicado, porque todo mundo quer falar muito, né? Então a gente está para marcar a reunião do literato, imagina 30 numa sala, né? Então acho que vai ter que ser uma reunião mais longa. Mas é isso aí, a gratidão imensa e vamos continuar com o nosso trabalho aí com a literatura. Obrigada, Daiane. Então eu vou agradecer o comentário da Karine, nossa parceira. Karine, muito obrigada pelo teu comentário. Gostaria de agradecer, né, ao Prosa Verso e Vinho, ao Sérgio, meu parceiro, né? A gente é uma dupla de 2, assim, que não se solta, porque realmente só quem está, né, no turbilhão do literato sabe como é que o trabalho funciona. Eu praticamente todos os dias ou estou lendo, corrigindo texto, pesquisando para pauta, mesmo com filha, eu tenho 2 filhas, né, trabalho na universidade, enfim, mas o trabalho é contínuo, mas é muito gratificante. Eu talvez, quando eu publiquei o Ozzy Johnny, eu jamais imaginei que eu ia estar tocando um jornal, uma revista, enfim.
Mas hoje eu não me imagino longe do mundo literário, então, né, para vocês terem uma ideia de que o esforço compensa. E eu não conseguiria, nós não conseguiríamos tocar, né, o projeto sem os leitores, sem os escritores, sem os nossos parceiros, então só tenho a agradecer a todos. Joia, eu que agradeço, né, por essa oportunidade de estar sempre aprendendo com vocês, a todos que passaram por aqui, a todos os escritores que fazem parte da Literato Dente de Leão, tá? Ficarei ansiosa pela próxima edição para conhecer aí o que vocês vão trazer. Deixo o convite também para que as pessoas possam agora, daqui para frente, ficar antenada que essa live especial com o Literato Dente de Leão vai acontecer todo mês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as edições e o que vai vir pela frente aí, tá bom? Um grande beijo e abraço a todos. Daiane, Sérgio, até a próxima live nossa aí. Até a próxima. Da edição Até a próxima. número 22. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.